Glória a Deus, que bom poder estar com você mais uma vez e assim nós estarmos refletindo na boa palavra de Deus, dentro do nosso propósito. Chegamos já no 6º dia da nossa campanha, liberando o poder de Deus por meio da intercessão. Está sendo uma bênção, eu tenho sido enriquecido pelo poder da palavra, a graça de Deus tem se manifestado. E eu creio que não tem sido diferente com você, não tem sido diferente com a tua casa. Deus continuará nos sustentando para louvor e glória do seu santo e bendito nome. O nosso texto base está na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16, aonde a Bíblia diz na parte B do versículo que a oração feita por um justo ela pode muito nos seus efeitos. Eu gostaria de estar lendo como base para nós termos assim, além de Tiago 5,16, mais um texto referencial para a meditação de hoje. Eu gostaria de me basear no profeta Isaías, capítulo de número 65, o versículo de número 24, que nos diz assim: E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Eu creio que é muito comum nós que desenvolvemos o ministério da oração, eu acredito que todos nós já nos perguntamos ou perguntamos para alguém que ora, por que às vezes Deus ele retarda um pouco ou às vezes muito tempo com algumas respostas de orações. É verdade que Deus ele escuta, sim, a Bíblia diz que Deus ele ouve todas as orações, desde que essas orações sejam feitas com o coração carregado de quebrantamento em nome do Senhor, com humildade de coração, mas nem sempre nós conseguimos ter a resposta de imediato, no momento, no tempo que nós desejamos. E por quê? Por que Deus retarda responder às orações em alguns momentos? Bom, nós precisamos entender que o tempo nosso não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Eu já disse nesta série de ministrações que Deus não trabalha com o nosso tempo. Deus não usa um relógio como eu uso relógio, você usa relógio. Deus não trabalha no tempo cronos. Deus, ele trabalha dentro do kairos, ou seja, Deus ele é atemporal. Por isso que nós precisamos considerar que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes também Deus retarda responder algumas orações pela questão de resistência demoníacas, porque nós estamos numa luta, numa guerra. Estamos lutando não contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, forças espirituais da maldade que são lideradas pelo príncipe da potestade do ar, segundo Efésios 6:12. Precisamos entender, e Daniel capítulo 10, versículo de número 13, deixa claro isso, que quando Daniel estava naquele período de 21 dias de oração e jejum, consagrando a sua vida em favor de Jerusalém, o texto vai dizer claramente que um demônio estava fazendo com que o anjo estivesse sendo impedido de chegar e levar a resposta até o profeta Daniel. Outra coisa que pode também fazer Deus retardar a oração é que o ser humano pode usar o seu livre-arbítrio para fazer o mal, cometer erros, e Deus pode permitir que isto aconteça por um certo período de tempo. Então nós temos essas três observações: tempo de Deus, resistência demoníaca, também a questão do livre-arbítrio do ser humano, que Deus permite o ser humano fazer o mal por um período de tempo. E nós também poderíamos dizer que às vezes Deus retarda a oração porque Deus deseja ter um pouco mais de comunhão com a gente e que a gente tenha um pouco mais de comunhão com Ele, porque Deus trabalha com parceria com o seu povo
e às vezes Deus permite a gente ter uma conversa com Ele mais prorrogada, uma conversa mais prolongada, e por isso que às vezes Deus retarda um pouco a oração. Então, pensando nisso, eu gostaria de trabalhar na reflexão de hoje, trazendo para você um paradigma bíblico para que você cresça na sua vida de oração intercessória. Quero trazer uma orientação à luz das Escrituras para que você observe alguns modelos que eu vou trazer para você, um padrão bíblico, uma referência ou algumas referências nas Escrituras, para que você, dentro de uma perspectiva bíblica, esteja crescendo na sua vida de oração, especialmente na oração intercessória. Eu tenho 5 pontos para trazer a você, para lhe auxiliar neste quesito, para que você desenvolva-se melhor na sua vida espiritual e cresça na tua comunhão com Deus, especialmente desenvolvendo a oração da intercessão. Vamos lá? Primeiro ponto que eu quero trazer a você é que você deve estar verbalizando a sua oração. Sim, você precisa identificar os seus pedidos, ou você precisa identificar o pedido que você está fazendo por alguém, por uma causa, por uma situação, por uma cidade. Você precisa especificar isto diante de Deus. Não basta apenas pensar nas coisas ou em todas as coisas que você precisa ou que deseja ou que alguém está precisando. Você precisa, além de estar pensando, além de estar desejando, você precisa verbalizar, você precisa colocar estas palavras diante da presença de Deus. Tiago nos ensina sobre isso. Capítulo 4, versículo de número 2, no final do versículo, Deus usa a boca de Tiago para dizer: pedis e nada tendes, ou seja, nada tendes porque não pedis. Esta é a referência. Nada tendes porque não pedis. E aí Tiago vai dar sequência no verso 3 e vai afirmar que às vezes nós pedimos e não recebemos, porque na realidade nós pedimos de maneira errada. Mas veja que Tiago nos traz a dica da importância de nós estarmos pedindo, da importância de nós estarmos verbalizando, da importância de nós estarmos identificando o nosso pedido ou o desejo de algo que temos ou por alguém que estamos intercedendo. É preciso colocar diante de Deus de maneira declarada, de maneira esclarecida, de maneira identificada. Aí talvez alguém pode dizer assim: mas pastor, é aquele princípio de Mateus 6:32, que Deus ele conhece, sabe de todas as nossas necessidades, sem a gente precisar, estar lhe informando. Verdade, concordo com você. Até o texto que lemos o profeta Isaías, o Senhor diz através do profeta que mesmo antes da gente clamar, Deus é capaz de trazer resposta. Mas por que eu digo que Deus, Ele quer ouvir a nossa petição, Ele quer que sejamos específicos? Porque Deus deseja ter e desenvolver uma interação conosco. Deus deseja que estejamos interagindo com Ele. Quer ver só? Filipenses capítulo de número 4, no versículo de número 6, a Bíblia diz que todas as nossas petições, inclusive as nossas inquietações, bem como também as nossas ações de graças, tudo isto deve ser declarado diante de Deus através da oração. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que é necessário verbalizar, é preciso a gente estar apresentando diante do Senhor de maneira declarada. Foi o que aconteceu com Bartimeu, aquele homem cego que clamou por misericórdia, suplicando que Jesus estivesse
lhe atendendo o seu clamor, e a Bíblia diz que Jesus parou, mandou chamar Bartimeu, e então Jesus perguntou: o que queres que te faça? E veja que Jesus oportunizou a Bartimeu a ele estar verbalizando e declarando qual seria mesmo a sua petição, o que é que ele desejava receber da parte do Senhor. Pensando em oração intercessória, eu poderia citar alguns exemplos, vou ficar com apenas o exemplo de Daniel por causa do nosso tempo. Quando você olha para a oração intercessória desenvolvida pelo profeta Daniel, no capítulo de número 9, também no capítulo 10, mas especialmente no capítulo 9, você vai ver que Daniel, quando está fazendo a sua petição a Deus por Jerusalém, pelo povo judeu, pela restauração, pela liberação daquele território que estava sendo ocupado pelo inimigo, a Bíblia diz que Daniel não foi genérico na sua oração. A Bíblia vai dizer, e se você quiser observar no capítulo 9, versículos 5 e 6, você vai ver que Daniel é muito específico, até mesmo quando ele está confessando os seus pecados e o pecado do povo diante da presença de Deus. Daniel vai dizer: nós pecamos, nós temos cometido iniquidade, nós temos tido um procedimento ímpio diante do Senhor, nós não obedecemos os teus mandamentos, nós temos transgredido a tua lei, temos desobedecido os teus juízos, e por aí vai. Veja que Daniel vai sendo específico e vai declarando, verbalizando a cada situação pecaminosa no ato da confissão diante de Deus. Quando ele vai fazer os seus pedidos, ele também é muito específico, e se você quiser observar no capítulo 9, versículos 16 a 19, você vai poder observar que de fato ele foi muito preciso no detalhe das declarações que ele apresentou diante de Deus. Veja que no versículo 16, Daniel vai dizer a respeito de Jerusalém: Senhor, eu quero a tua bênção, o teu cuidado por Jerusalém e pelo teu Monte Santo. Você vai ver que no verso 17, ele também é específico quando pede pela restauração do templo que estava assolado, destruído. Veja que no versículo 18 ele vai clamar e ser específico pela cidade que é chamada pelo nome de Deus. Aí no versículo 19, Daniel pede com muita urgência, também especificando esta necessidade de urgência. Ele diz: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos. Veja, ele está dizendo: Senhor, escuta, Senhor, traz o teu perdão, Senhor, atende a nossa oração. E aí ele vai dizer uma palavra-chave: opera sem tardar. Então eu quero ajudar você a compreender que Deus está nos ensinando nesta oportunidade a sermos mais específicos e clamarmos a Ele por uma urgência. Se você tem uma necessidade urgente, coloque diante do Senhor. Eu tenho certeza que Deus é poderoso e Ele pode agir de maneira precisa, Ele pode operar de uma maneira apressadamente ao teu favor. Ele pode trazer socorro para a tua casa, para a tua família, para o teu coração e suprir as tuas necessidades. Então, este é o primeiro modelo que eu gostaria que você observasse. Você estar verbalizando, identificando a sua oração, se você quer crescer na sua caminhada de oração intercessória. Uma segunda coisa que você deve fazer é colocar os teus pedidos, ou seja, primeiramente você receba os teus pedidos, apresente os teus pedidos de intercessão na esfera espiritual, na esfera do Espírito. Por que eu digo isso? Porque nós vamos observar que existe duas esferas na nossa oração. Porque quando nós colocamos o nosso pedido diante de Deus, primeiramente nós estamos colocando numa esfera do Espírito, numa esfera espiritual, né? E aí nós também
temos uma perspectiva da esfera no sentido natural. Por quê? Nós queremos ver o resultado da nossa oração, nós esperamos ver uma manifestação de resposta de Deus para suprir as nossas necessidades, atendendo o pedido que nós estamos colocando diante dele. E qual seria uma referência bíblica que nós poderíamos nos basear para estarmos colocando os nossos pedidos na esfera do Espírito? Gostaria de lembrar você daquele texto de 1 João capítulo 5, versículo 14, aonde a Bíblia diz que esta é a confiança que temos nele, a confiança que temos no Senhor, de que nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, nós também temos a convicção, a certeza que nós estaremos tomando posse, né? Ou seja, Deus vai estar aprovando o nosso pedido, Deus vai estar trazendo resposta à nossa oração, desde que o nosso pedido então seja colocado na esfera do Espírito. Mesmo aqueles pedidos que muitas das vezes não estão relacionados diretamente com uma promessa nas Escrituras, mas pelo discernimento do Espírito, pela orientação do Espírito, à luz das Escrituras, nós também podemos ter a compreensão que está ligada à vontade de Deus. Por exemplo, será que é vontade de Deus salvar a humanidade? Claro que nós entendemos que é vontade do Senhor de salvar a humanidade. Então nós podemos crer que Deus, ele pode salvar as pessoas ao redor do mundo e por isso devemos estar colocando esses pedidos na esfera espiritual, colocando o desejo do nosso coração de estarmos sendo uma pessoa melhor, termos um desenvolvimento melhor, um crescimento melhor em todos os sentidos, colocando assim a vida dos nossos filhos, da nossa família, colocando a nossa cidade, colocando o nosso país, colocando, enfim, aquilo que o nosso coração anseia de ver melhor. Colocando isso na esfera espiritual, com certeza nós poderemos alcançar uma resposta de Deus no sentido também físico e no sentido material. Em terceiro lugar, eu gostaria de ajudar você a entender que para você crescer na tua oração intercessória, crescer na tua vida de oração, você precisa crer que você vai receber aquilo que você está pedindo. Ou seja, a pessoa por quem você está intercedendo vai ser alcançada através da tua oração. Deus vai trazer resposta. Vou lembrar você de Marcos capítulo 11, versículo 24, aonde Jesus Cristo disse que tudo aquilo que nós pedimos na oração, nós precisamos pedir crendo, tendo fé que nós já recebemos. Veja que quando Jesus disse assim, que nós devemos pedir crendo que nós já recebemos, Jesus está falando, olha, ore acreditando que no Espírito você já recebeu. Eu já lhe dei um título de propriedade. Agora, de repente, vai ser necessário esperar algumas horas, ou talvez alguns dias, ou talvez algumas semanas, ou talvez um período de tempo mais prolongado para que isto aconteça no sentido natural. Mas você precisa orar crendo que a tua oração já chegou ao trono da graça, a tua oração já chegou no céu. É o que aconteceu com Daniel. Lembra de Daniel? Vou voltar lá em Daniel para lembrar você que quando Gabriel disse para ele no capítulo de número 10, versículo de número 12, olha Daniel, né, do princípio 10 e 12, o Senhor disse, tu és muito amado do Senhor Jeová, né, desde o primeiro dia em que passaste a compreender
e a te humilhar perante o Senhor, o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim aqui por causa das tuas palavras. O anjo deu a ele uma palavra de encorajamento, dizendo a ele para não temer, porque desde quando ele tinha começado a orar, o Senhor já tinha lhe dado atenção, o Senhor já tinha dado, inclusive, deferido o seu pedido. Então veja que, às vezes, o que pode acontecer é de Deus querer, como disse no princípio, né? Prolongar um pouco, prorrogar a nossa conversa com Ele, para que vivamos um pouco mais de intimidade, cresçamos na comunhão. Pode ser esse caso de Daniel, né? A batalha espiritual que se travou nas regiões celestiais, e aquelas outras referências que eu pontuei. Mas observe, é necessário, é importante você acreditar que Deus, Ele ouve você, e Ele já liberou para você estar usufruindo no âmbito espiritual e adquirir a tua resposta. Aí pode acontecer que a resposta tenha que você aguardar por um período de tempo para que ela seja manifesta, para que ela se revele. Mas no mundo espiritual você precisa crer que você já recebeu. É o que Paulo disse em Efésios 1:3. Paulo disse que o nosso Deus, que também é Pai, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. 2 Pedro 1:3 e 4, a Bíblia também fala que com o seu divino poder, Deus nos deu tudo que diz respeito à vida aqui nesta terra, a nossa vida de piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou à sua glória e virtude. Por isso que no versículo 4, a Bíblia vai dizer que agora então nós fazemos parte da natureza divina. Ou seja, fazendo parte da natureza divina, nós recebemos de Deus grandíssimas e preciosas promessas. Então, é questão de tempo para você viver todas as grandíssimas e preciosas promessas que Deus fez na sua vida. Você precisa crer, você precisa acreditar e tomar posse, porque no tempo de Deus, todas as promessas dele vão se cumprir na sua vida para a glória do Senhor. Ok? Você consegue entender que é necessário a gente saber e estar ciente, né, da distinção entre a esfera espiritual e a esfera natural, para nós entendermos e compreendermos, para não ficarmos confusos na oração. Precisamos crer que Deus vai alcançar a nossa vida, trazendo resposta, né? O que precisamos é ter paciência na questão da transferência. Meu Deus, eu já tomei posse da salvação da minha família, mas ainda não aconteceu. Calma, no mundo espiritual, ela já é uma promessa que Deus lhe fez. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas na esfera material ou natural, o tempo ainda se faz necessário você estar aguardando. É o que aconteceu comigo. Vou lhe dar um exemplo do que aconteceu com a minha família. A minha saudosa mãe foi para o círculo de oração, e eu acredito que a irmã Liette, que é minha querida cunhada, que era o dirigente do círculo de oração lá no Parque São Jorge na ocasião, levantou com as irmãs do círculo de oração a grande campanha ao meu favor e a favor de outras pessoas que estavam perdidas nos vícios, nas drogas, na perturbação. E a minha mãe fez campanha, e Deus deu um brado lá na congregação, dizendo que Deus iria passar pelos valados, pelos bares e pelas sarjetas, e iria levantar pessoas que estavam nessa situação de caos emocional, físico e espiritual, e ia transformar essas vidas que estavam perdidas na sarjeta, e iria levantar como profetas da palavra, pregadores e também intercessores. A minha mãe, muito simples, mas acreditou na palavra profética, e disse: o meu filho vai ser um desses pregadores que Deus vai levantar
levantar. E pela bondade e misericórdia de Deus, foi questão de tempo. Deus de fato me alcançou e o nome de Jesus foi glorificado. Claro que foi difícil, o diabo lutou, tentou me matar por várias vezes, porque o diabo não sabia dos detalhes do plano de Deus, mas ele desconfia. E ele sabe que quando Deus promete usar a vida de alguém, Deus usa mesmo. Então o diabo por várias vezes tentou me matar, me perturbar, me prender nas suas garras. Eu fiquei por um tempo na minha vida preso nas mãos de Satanás, nos vícios, na situação de pecado, de intensidade de vida pecaminosa, mas o Senhor Jesus, quando muitos desacreditavam da minha restauração, da minha recuperação, eu lembro que um dia eu escutei uma vizinha da minha saudosa mãe dizer na porta da minha casa, ela disse assim: o Valdecir não tem mais jeito, dona Zilda, ele vai morrer fumando maconha, vai morrer tomando cachaça. Eu vim aqui pedir para a senhora, fala com ele para que, pelo amor de Deus, ele não vá mais na minha casa porque ele está levando os meus filhos para o mau caminho. Aí minha saudosa mãe escutou aquela senhora dizer que não queria me ver nem pintado de ouro nas frentes da sua casa, mas a minha mãe não aceitou aquela palavra de maldição sobre a minha vida, dizendo que eu ia morrer tomando cachaça. A minha mãe teve ousadia e disse: o Valdecir não vai morrer tomando cachaça, porque Deus falou que vai fazer do meu filho um pregador, e eu tenho fé em Deus que Deus vai fazer do meu filho um pregador. E eu agradeço a Deus, porque minha saudosa mãe me viu pregando por várias vezes a palavra de Deus, e eu agradeço a Deus porque a misericórdia de Deus tem me alcançado, e hoje estou aqui dando esse testemunho, porque você precisa crer que aquilo que você está pedindo, Deus já recebeu lá no céu. É questão de tempo para a tua vitória se manifestar. Eu lembro de uma irmã que foi tão ousada a sua fala um dia no interior do estado, quando eu, nas minhas viagens como pregador itinerante, eu recordei agora da fé de uma querida irmã de uma igreja que eu fui ministrar. Ela disse assim: pastor, eu já comprei o terno do presbítero que eu vou ter na minha casa. Eu digo: quem é esse presbítero? Meu marido. Ele está nos vícios, ele está na bebedeira, ele ainda não se converteu, mas o terno do presbítero, que vai ser o meu esposo, eu já comprei. Essa irmã entendeu que você precisa crer, que a gente precisa acreditar naquilo que a gente está pedindo, que a gente já recebeu, para a glória de Deus. Em quarto lugar, vamos recapitular? Primeiro, você precisa estar verbalizando a sua oração. Segundo, você precisa colocar a tua oração na esfera espiritual. Terceiro, você precisa acreditar e crer que você vai receber aquilo que você está pedindo. Em quarto lugar, você precisa relembrar a Deus a sua palavra. Mas pastor, é bíblico isto? Relembrar Deus da sua palavra? Sim, é bíblico. Isto é inclusive essencial. Relembrar o Senhor daquilo que Ele prometeu para você. Relembrar ao Senhor daquilo que Ele já falou que vai acontecer na sua vida na esfera espiritual. Sim, é isso que você precisa fazer. Pastor, mas tem base bíblica para mim trazer a memória de Deus, ou fazer para falar com Deus para Ele se despertar? Tem base bíblica para isso. Não é pecado você orar, inclusive a palavra de Deus, verbalizar. Eu tenho insistido nesses dias nesta tecla para nós estarmos verbalizando a palavra. Mas olha o que diz o profeta Isaías para você entender. Capítulo 62, versos 6 e 7. Sobre os teus muros, ó Jerusalém. Quem está falando isso é o próprio Deus. Sobre os teus muros pus guardas que todo dia e toda a noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrado ao Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Veja que texto tremendo e fantástico.
Deus está falando aqui que colocou sobre os muros de Jerusalém um grupo de intercessores, de guardas, pessoas na torre de vigia, para estar clamando de dia e de noite. E Deus diz assim, que não haja silêncio em vós. Então, intercessor, intercessora, nunca pare de orar. Não desista de clamar. Deus te colocou para você ficar e estar na torre de vigia, como o profeta Abacuque no capítulo 2. Leia lá depois Abacuque 2 e você vai ver que quando Abacuque decidiu ir para a torre de vigia para ver o que Deus falaria com ele, o Senhor logo lhe respondeu. O Senhor logo lhe deu uma orientação dizendo: a visão é para um tempo determinado e até o fim falará. E se tardar, espera, porque certamente virá. Então veja, Deus é fiel. Agora, se faz necessário às vezes nós lembrarmos Deus, e o texto aqui está afirmando, traz a memória de Deus. Lembre Deus daquilo que Ele te prometeu e não dê a Deus descanso. Veja que o texto aqui está nos incentivando a sermos persistentes, a estarmos clamando ao Senhor com muita insistência, sem dar a Ele descanso. Então olha aqui para mim, por favor. Não tenha medo de orar a palavra. Deixa eu falar para uma mãe aqui, para um pai. Olha a revelação que Deus está me trazendo aqui. Você que é mãe, você que é pai, você que é esposo, você que está intercedendo por alguém, mas eu preciso falar especialmente para uma mãe, me diz o Espírito. O Salmo 86, verso 16, Deus me traz agora por revelação. Labarachandaraios. E Davi está orando no Salmo de número 86, dizendo: Senhor, fortalece o teu servo e salva o filho da tua serva. Veja que Davi está fazendo menção da sua mãe e ele está pedindo para Deus o fortalecer e salvar o filho da sua mãe. Salva o filho da sua serva. Eu quero colocar esta palavra, mãe, serva de Deus, à tua disposição. Deus vai salvar teu filho, viu? Deus vai salvar, Deus vai salvar, Deus vai fortalecer e Deus vai salvar. É o que Deus está mandando eu dizer para você de uma maneira muito clara. Continue lembrando, Deus, que o teu filho foi consagrado. Continue lembrando, Deus, que o teu filho já adorou. Continue lembrando, Deus, que o teu filho carrega a promessa. Continue lembrando, Deus, que o Senhor falou que vai usar e ele vai ser vaso de honra e vai percorrer a terra. Continue lembrando, Deus, que a tua filha não é para perdição, não. Continue lembrando, Deus, que você gerou ela para a glória do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, que presença eterna e gloriosa que eu estou sentindo aqui. Oh glória, Harabara, achando, reply, Urimikai, Hereme, Chohamanto, Robodogofly, Eremicanto, reply, Oreme. Eu quero te dar um minuto para você lembrar Deus aí de algo. Lembra Deus aí que Deus falou que vai capacitar você, que vai colocar você num lugar de honra. Lembra Deus aí, lembra. Deus não vai ficar bravo com você, é Ele que está mandando você. Não dê descanso para Jeová, seja persistente no teu clamor, pode orar, pode dizer: Deus, lembra, o Senhor falou que vai me curar, o Senhor falou que vai me restaurar, o Senhor falou que vai me honrar, o Senhor falou que vai me colocar naquele lugar, o Senhor falou que vai me dar um lar, o Senhor falou que vai abençoar o meu futuro. Te calar, Abachuri, Miquei, Assau, e Herebi, Canchou, Vinai. Ei, as promessas de Deus são documentos legais para a tua vida. Então creia e ore a promessa de Deus. Deus, quando te promete alguma coisa, Ele está te dando um título de propriedade. E você precisa crer que no Espírito você já recebeu. E a situação vai se manifestar na esfera física para a glória de Deus, o nosso Pai. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu quero caminhar para terminar essa reflexão.
Mas eu preciso dizer para você, olha Isaías 43, olha o verso 26. Olha o que Deus está mandando eu dizer para você. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. Pega essa primeira parte, procura lembrar-me. Traz diante do Senhor. Deus, o Senhor falou através da tua palavra que tu és Jeová Rafá. Então toca na minha estrutura e me dá saúde. Senhor, tu falastes que os filhos são herança do Senhor, então cuida dos meus filhos. Comece a orar a palavra, lembra a Deus aí. Ah, Senhor, tu dissestes que eu sou mais do que vitorioso, então não é essa situação de pandemia que vai me tirar da promessa, da direção da promessa, que vai me tirar a minha vitória, que vai roubar o meu milagre. Senhor, a crise está aí, é uma realidade, mas o Senhor trabalha também quando as portas estão fechadas, o Senhor faz milagre, o Senhor fez um milagre na vida da viúva. Oh, meu Deus, de portas fechadas, o Senhor multiplicou o seu azeite. A mulher estava endividada de manhã, mas se tornou uma microempresária no entardecer, porque o Senhor operou um milagre de portas fechadas. Senhor, as portas estão fechadas, nós estamos em pandemia, então faz um milagre, me socorre, multiplica o pouco que eu tenho, traz a memória, em nome de Jesus, faz Deus lembrar aí, coloque na presença de Deus. Creia que Deus vai trazer manifestação e você vai viver em nome de Jesus numa proporção maior as bênçãos de Deus. Eu termino lembrando você de Efésios 6,18. Interessante que eu estou lembrando desse versículo desde domingo, quando a nossa irmã Shirley, uma das nossas obreiras ali do culto, especialmente do culto de doutrina, que tem nos ajudado no louvor e na adoração, ela citou esse texto, fez menção deste texto, lendo este texto no nosso culto, me parece que no domingo à noite, Efésios 6,18, quando Paulo diz, e orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda a perseverança pelos santos. Veja que Paulo está nos ensinando que nós precisamos orar em todas as circunstâncias, com toda a petição, com toda a humildade, com toda a insistência. Precisamos estar sempre vigiando com toda a perseverança na oração por todos. Eu li Colossenses 4,12 hoje, e o Senhor me falou através da vida de Epáfras, que nós devemos continuar guerreando na oração, porque Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse assim, está saudando vocês o irmão Epáfras, que é um dos vossos. Ele é um servo de Cristo e ele está combatendo sempre por vós nas orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Eu achei fantástico essa expressão. Porque Deus está dizendo, olha, tem gente que está guerreando na oração por mim e por ti, e é por isso que nós estamos firmes. Não é por causa da nossa capacidade, não é por causa da nossa intelectualidade, não é por causa da nossa potencialidade, é porque tem alguém intercedendo. Você é um intercessor, você é uma intercessora que está fazendo com que membros da igreja, com que o pastor da igreja continue firme na fé, seja aperfeiçoado e seja pleno das bênçãos de Deus. Você e eu vamos viver a plenitude da vontade de Deus no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Vamos terminar falando do último ponto. A última referência, ou melhor, a última ideia que eu te trago para você crescer na sua oração. Vamos recapitular? Primeiro, você deve estar verbalizando a sua oração. Segundo, você deve estar colocando a sua oração no âmbito espiritual, recebendo ela, colocando ela na esfera espiritual. Terceiro, você deve estar acreditando que você vai receber o que você está pedindo. Quarto, você deve relembrar Deus
a sua palavra. E quinto, você deve receber os pedidos que você fez, agora não na esfera espiritual, receber eles na esfera natural, porque Deus vai trazer resposta, eu creio nisso, amém? Eu quero lembrar você, Efésios 3:20 diz a Bíblia que Deus ele sempre faz além daquilo que nós pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Lucas 6:38, a Bíblia diz, dai e ser-vos-á dado. Olha aqui para mim, nós estamos falando de oração intercessória. E o Espírito de Deus me fez entender que neste texto, Lucas 6:38, quando eu conjecturo ele e aplico ele à minha vida de oração intercessória, o Senhor está dizendo, ore que você vai receber muito mais. Aleluia, oh glória. Lembra de Jó? A Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó quando? Quando Jó orava, quando Jó intercedia pelos seus amigos. Então, voltando a Lucas 6:38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e transbordante vos darão. Te prepara, porque você que é o intercessor ou a intercessora vai ser muito abençoado, muito abençoada por Deus, porque a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Te prepara, porque o que você vai viver, não só na esfera espiritual, mas na esfera natural da sua vida, vai vir com a medida crescente e progressiva para a glória de Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de poder meditar e refletir na sua palavra. Que coisa boa é sentir o Senhor falando, ouvir o Senhor comunicando verdades. E eu quero te agradecer, Espírito Santo, porque todos os dias o Senhor está me dando uma porção nova. Conforme o Senhor prometeu naquele domingo que o Senhor usou o teu servo, pastor William Rosa, que esteve na minha casa. Eu estava, Senhor, me recuperando ainda da cirurgia, apenas com 21 dias de cirurgia, labarachandaraios. E eu pedi que o Senhor fosse me visitar na minha casa, e o Senhor, na sua infinita misericórdia, foi lá através do teu servo. E o Senhor falou comigo que eu deveria retomar o altar, que não era tempo de descansar, mas que no altar o Senhor iria me restaurar a saúde. No altar o Senhor iria renovar as minhas forças. E o Senhor iria me surpreender com mensagens novas, com palavras reveladas. E eu estou vivendo isto pela tua misericórdia, porque cada dia o Senhor tem me dado uma nova maneira de visualizar as Escrituras. O Senhor tem me dado discernimento e sabedoria pelo teu Espírito Santo. E eu te agradeço pela oportunidade honrosa que o Senhor está me dando de poder estar durante esses dias difíceis, durante estes dias de crise, durante esses dias, Senhor, de tanto pavor, durante esses dias, meu Deus, de medo, de assolação, de pandemia, de lockdown na cidade de Curitiba, o Senhor me tem ajudado. Oh, meu Deus, e nós estamos já há quase 21 dias, todos os dias, com uma palavra de fé, e para cada dia tu tens nos dado uma palavra, e o Senhor tem nos dado força para guerrear na oração todos os dias. E eu te agradeço, meu Deus, pelo que o Senhor vem fazendo na Barachandarabagai. Eu te agradeço pelo renovo que o Senhor tem me dado. Eu te agradeço pelo renovo que o Senhor tem trazido à minha casa. O cuidado e a proteção sobre a vida dos meus filhos e da minha esposa amada e querida.
Oh, meu Deus, muito obrigado por o Senhor nos ajudar a mantermos o nosso compromisso com o Senhor, com a palavra. E eu lhe peço humildemente, continue abençoando o teu povo, a tua igreja. Esteja abençoando, Senhor, desde o pastor Wagner Gabi, fortalecendo o teu servo, a sua família, trazendo consolo, trazendo renovo, trazendo a tua graça, em nome de Jesus. E a cada família, Senhor, seja assembleiana ou não, na cidade de Curitiba ou nas regiões metropolitanas, ou em qualquer outra cidade ou município ou região do estado do Paraná, no Brasil e no mundo, que o Senhor esteja alcançando as famílias, que o Senhor esteja trazendo a tua luz, a tua salvação, a tua proteção, meu Deus, o teu livramento, meu Pai. Oh, Santo de Israel, eu oro para que o Senhor abençoe a nossa juventude, eu oro para que o Senhor guarde a cada jovem, oro para que o Senhor abençoe os nossos adolescentes, trazendo proteção, trazendo renovação, oro para que o Senhor abençoe as nossas crianças, oro para que o Senhor esteja guardando a cada criança, oro para que o Senhor restabeleça as famílias, oro para que o Senhor traga cura a doenças incuráveis, aonde a medicina não consegue trazer um diagnóstico preciso. Senhor, estenda a mão, aonde a medicina não consegue trazer uma medicação precisa, estenda a tua mão, aonde a medicina, Senhor Deus, chegou no seu limite, estenda a tua mão, porque tu és o médico por excelência. Eu oro, Deus, para que o Senhor dê saúde, porque a tua palavra diz assim: desejo que te vá bem e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Eu libero essa palavra profética sobre todos os que estão me escutando agora. Assim te diz o Senhor, amado, amada, o Senhor Jesus deseja que tu tenhas saúde, o Senhor Jesus deseja que você vá bem em todas as coisas, o Senhor Jesus deseja que a tua alma também esteja bem, Deus deseja que você esteja bem financeiramente, espiritualmente, fisicamente. Então, em nome de Jesus, receba a cura. Eu quero profetizar o fortalecimento para o teu povo, Senhor, conforme Paulo orou em Efésios 3:16, para o fortalecimento do nosso homem interior. Fortaleça esse meu irmão, essa minha irmã, como diz a palavra no profeta Jeremias 31:25, o Senhor tomou a boca do profeta, e eu quero fazer uso desta palavra, liberando profeticamente esta mensagem. Assim diz o Senhor: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Receba a restauração de Deus, irmão. Receba a restauração de Deus, minha irmã, porque o Senhor está dizendo: é um tempo de restauração, de refrigério que eu vou preparar para trazer para você viver. Você vai ser fortalecido, você vai ser fortalecida, porque Deus é a força do seu povo e Ele vai fortalecer você. Por isso, assim diz o Senhor. E se você puder, levante a sua mão direita, porque eu quero profetizar sobre a tua vida. Isaías 41:10 e 13. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da
minha justiça, porque eu, Senhor, o teu Deus, que te tomo pela tua mão direita, te digo: não temas, porque eu te ajudo, diz o Senhor. Pai, assim, em nome do Senhor, confirma teu cuidado sobre cada vida, sobre cada família, trazendo a tua bênção para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até amanhã, no último dia da nossa campanha, Querendo Deus.